Quem são os anjos caídos e quais são os seus nomes? Os anjos caídos são seres espirituais que estão num estado de rebelião contra Deus e fazem oposição à sua obra. A Bíblia não diz quantos anjos maus existem exatamente, mas ela parece indicar que são muitos. Quanto aos nomes dos anjos caídos, as Escrituras chamam nominalmente apenas o principal deles, Satanás. A Bíblia Sagrada não fornece detalhes sobre a origem dos anjos em geral. No entanto, a Bíblia é clara ao dizer que Deus é o único e supremo Criador de todas as coisas. Então isso significa que os anjos caídos também são criaturas de Deus. Todavia, tudo que Deus criou era originalmente bom, visto que dele não pode proceder o mal. Tiago 1, versos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Portanto, os anjos caídos não foram criados maus. Essa verdade explica inclusive a designação anjos caídos. Esses seres espirituais eram bons no princípio, mas não mantiveram essa condição e caíram do estado original em que foram criados. Judas escreve que esses anjos não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Judas 1 versos 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. 2 Pedro 2, versos 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Leia a Bíblia. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações, assim você ficará por dentro das novidades aqui do canal. Ajude o nosso canal a crescer, compartilhando esse vídeo para mais pessoas, e assim aprendermos juntos da Palavra de Deus. Vamos ao vídeo. As Escrituras não revelam qual foi o pecado específico desses anjos. Tudo o que se sabe é que eles pecaram contra Deus. Muitos estudiosos sugerem que provavelmente o pecado que derrubou os anjos caídos tem a conexão com a soberba e o orgulho. Se for este o caso, e então de algum modo, num tempo não informado, esses anjos aspiraram possuir a autoridade que só pertence a Deus, essa sugestão é apresentada para explicar especialmente a queda de Satanás, o chefe dos anjos caídos. O apóstolo Paulo informa que Satanás entrou em condenação por causa do orgulho, mas o apóstolo não explica como foi que isso aconteceu. Os intérpretes acreditam que juntamente com Satanás, muitos outros anjos se corromperam. Então, na ocasião de sua queda, todos esses outros seres espirituais caíram com ele. De anjos de Deus, eles se tornaram anjos de Satanás. Mateus 25 versos 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Alguns poucos comentaristas tentam supor que Gênesis 6 registra a queda dos anjos caídos. Eles pensam que os anjos caídos eram os filhos de Deus que se misturaram com as filhas dos homens, mas essa interpretação não faz sentido à luz de toda a Escritura. O próprio Jesus afirmou que não há sexualidade entre os anjos. Vemos isso em Mateus 22, versos 30. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quais os nomes dos anjos caídos? Como já foi dito, a Bíblia não revela uma lista com os nomes dos anjos caídos. O único anjo caído que é designado por um nome ou título na Bíblia é Satanás. Esse nome de origem grega significa adversário. Ele também é chamado por outros títulos em diversos textos bíblicos, sendo o diabo o mais conhecido deles, do grego diabolos, que significa acusador. É amplamente aceito que os demais anjos caídos são chamados na Bíblia simplesmente de demônios, espíritos imundos, espíritos malignos e outros. Saiba mais sobre os nomes de demônios na Bíblia.
O que os anjos caídos fazem? Os anjos caídos seguem os passos de seu chefe, Satanás. Eles se empenham em pelejar contra Deus e seu povo. O grande objetivo dos anjos caídos é destruir a obra de Deus. Portanto, os anjos caídos fazem exatamente o oposto do que os santos anjos de Deus fazem. Enquanto os anjos bons adoram e servem a Deus com fidelidade, os anjos caídos fazem permanente oposição contra ele. Nesse estado de rebelião, os anjos caídos se levantam contra os redimidos e ainda procuram cegar e incentivar os pecadores a continuarem e se deleitarem no mal que praticam. Mas apesar de serem seres poderosos, os anjos caídos jamais poderão mudar a sentença que está sobre eles. O apóstolo Pedro diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, e já agora eles estão entregues às cadeias da escuridão eterna. Portanto, os anjos caídos estão sob o juízo de Deus e haverão de receber todo o castigo divino por causa de seu pecado, no grande dia do juízo. 2 Pedro 2 versos 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 1 versos 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. O destino final dos anjos caídos é inalterável, e sua condenação irrevogável. Juntamente com Satanás, eles serão lançados no lago de fogo. Mateus 25 versos 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse 20, versos 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Saiba mais sobre os anjos na Bíblia. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e fique por dentro das novidades aqui do canal Leia a Bíblia. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.